Ouça agora uma palavra com o pastor Roberto Sardinha. O título da mensagem hoje se chama Tudo já nos foi dado. Amém. Repita comigo, igreja, tudo já nos foi dado. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12. Tudo já nos foi dado. Ezequiel, está antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 12. Depois de Lamentações, vem Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12. Depois de Isaías vem Jeremias, depois de Jeremias vem Lamentações, depois de Lamentações vem Ezequiel. Depois de Lamentações, mais ou menos lá no meio da sua Bíblia, um pouco depois do livro de Lamentações, que é o livro de Jeremias, aí vem Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ezequiel 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa, o quê? Rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa o quê? Rebelde. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra? Eles tinham ouvidos para ouvir? Tinham. Eles tinham olhos para ver? Tinham. Amém, igreja? Estavam incapacitados de ouvir e de ver? Não. Amém, igreja? O povo de Deus, o povo de Israel, ele não estava incapacitado de ver e de ouvir. Você, povo de Deus, nós, povo de Deus, não estamos incapacitados de ver ou de ouvir. Porque tanto eles quanto nós somos predestinados, somos eleitos, somos o povo de Deus. Diga a glória a Deus. Amém? Então por que eles não ouviam e não viam? Se eles tinham olhos para ouvir e tinham ouvidos para ouvir. Qual é a resposta? Está aí mesmo. Porque eram casa rebelde. Amém, igreja? Por causa da desobediência. Amém? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Então, amado, não era falta de capacidade, não. Amém? Amém. Capacidade eles tinham. Nós também. Glória a Deus, igreja. Por isso que Jesus falava: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Graças a Deus, igreja. Então, eles tinham olhos para ver, tinham ouvidos para ouvir, mas se recusavam. Se recusavam. A palavra de Deus não está chegando até nós? Tá. Tudo já nos foi dado. Ele nos deu ouvidos, ele nos deu olhos espirituais, ouvidos espirituais, ele nos deu coração, ele nos deu o Santo Espírito dele, ele nos deu revelação da graça. Glória a Deus, igreja. Ele nos chamou, enfim, tudo está feito, tudo está pronto. Amém? Não é questão de incapacidade, é questão de obediência, questão de querer obedecer, querer crer. Amém? Glória a Deus, igreja. Né? Eles eram povo de Deus. Você é povo de Deus. Você tem olhos para ver, você tem ouvidos para ouvir. Tem desculpa? Porque quando há uma incapacidade, aí tem desculpa. Não é verdade? Né? Por que você não veio para a igreja? Porque eu estou de cama. Estou de cama com uma doença gravíssima. Tem desculpa, não tem? Tem. Amém? Por que você não veio para a igreja? Por nada. Você está de cama, você está doente, aconteceu alguma coisa, teve que correr para o hospital com um familiar. Por que você
não está congregando, como diz a palavra? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Porque é rebelde. Porque é desobediente. Porque não quer. Aí, abençoado, não tem desculpa. Amém? Glória a Deus, igreja. Porque capacidade tem. Capacidade você tem. Você, tudo que pertence à vida e à piedade, já te foi dado. Então, nós temos que simplesmente obedecer. Eles eram casa rebelde. Casa rebelde. Mas eles tinham olhos para ver. Eles tinham ouvidos para ouvir. Olhos e ouvidos espirituais. Mas eram rebeldes. A palavra de Deus diz assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu te pergunto, você está dando para Deus o que é de Deus? Ou não? Aí você tem que responder para Deus, não para mim. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Aí você tem que responder. Hoje eu quero orar pelos irmãos que não estão congregando. Amém, igreja? Eu fico imaginando hoje, por exemplo, o que estão fazendo em casa? O que será que estão fazendo? Amém? Será que não faz falta? Eu não me imagino no domingo de manhã em casa. Não me imagino. Se eu ficar domingo de manhã em casa, vou parecer um peixe fora d'água. Vou parecer ali um estranho. Falei, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro quando eu saí de um ministério e fui para outro, aí teve um intervalo de um domingo, aí domingo de manhã eu estava em casa, aí assistindo corrida de Fórmula 1. Eu fiquei olhando lá para a televisão e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Já tinha perdido até o costume, né? Estou acostumado a estar no púlpito todo domingo de manhã, estar na igreja todo domingo. E eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Sabe quem falava isso? O meu espírito. Glória a Deus, igreja. Porque pela carne, o lugar meu era ali mesmo. É na verdade. Segundo a carne, meu lugar não era ali mesmo? Bem longe da igreja? Era. Então a pessoa que está deixando de congregar, ela está no espírito ou está na carne? Está na carne. E quem semeia para a carne vai colher vida e paz. Quem semeia para a carne vai colher as coisas da carne. Amém, igreja? Quem semeia carne vai colher carne. Quem semeia espírito vai colher espírito. Quem semeia banana vai colher banana. Quem semeia laranja vai colher laranja. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso é um princípio que Deus estabeleceu. E sabe quando vai acabar esse princípio? Nunca. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, haverá frio e calor, dia e noite, verão e inverno, sementeira e colheita. Enquanto durar a terra, vai ter essas coisas. Amém? Então é um princípio que Deus estabeleceu. Você já viu aí faltar dia e faltar noite? Não, é um princípio. Enquanto durar a terra, vai ter isso aí, vai ter dia e noite. Frio e calor. Você já viu isso aí ser diferente? Pastor, mas tem ano que é mais frio, tem ano que é mais calor. Sim, tem ano que é mais frio, tem ano que tem mais calor, tem aí fenômenos climáticos, tem interferência do homem também no clima, etc. Mas sempre teve e sempre vai ter frio e calor, dia e noite, verão e inverno. Sementeira e colheita. Amém, igreja? Glória a Deus. Então tem coisas que não dá para escapar. Não dá para escapar. O que o homem semeia, ele colhe. Se Deus está mandando a gente congregar, por que a gente não congrega? A resposta é uma só. Por rebeldia. Amém, igreja? Eles não tinham ouvidos para ouvir? Você que chegou depois aí, estamos em Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 e 2. Eles tinham ouvidos para ouvir. Eles tinham ouvidos para ouvir. Só que não ouviam. Não ouviam porque não podiam? Hã? Não ouviam porque não queriam. Capacidade tinham. Ouvido eles tinham. Deus está falando aqui. Filho do homem, tu habitas no meio de casa rebelde.
que tem olhos para ver. Tem olhos para ver ou não tem? Tem. E não vê. Tem ouvidos para ouvir. E não ouve. Por quê? Porque é casa rebelde. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí o que a gente tem que fazer? Quem não é rebelde? Incentivar aquele que é rebelde a deixar de ser rebelde. Amém, igreja? Né? O apóstolo Paulo disse até para repreender aqueles que são rebeldes. Para o mal ou para o bem? Para o bem. A pessoa sábia, ela gosta de ser repreendida. A pessoa tola, ela fica ofendida quando é repreendida. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu adoro aprender. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Acha que estão chamando ela de burro. Acha que estão chamando ela de competente. Acha que está desdenhando dela. Eu quero aprender cada vez mais. Quando alguém me corrige, é um favor que essa pessoa está me fazendo. Amém, igreja? Seja o que for. Seja o que for. Eu me lembro que eu sempre escrevia deixar com CH. Aí um dia um pastor amigo meu chegou e falou, ô Sardinha, é com X. Falei, pô, obrigado. Nunca mais vou escrever com CH. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora tem gente não, tem gente que, se é outro, você está bem metido, hein? Está me achando cara de quê? Está achando que está me chamando de burro? Não é assim a ignorância? Amém, igreja? Glória a Deus. Não, fiquei agradecido a ele. Glória a Deus, igreja. Dei um exemplo bobinho para você. Mas tem coisas mais graves, quando alguém corrige a gente, é maravilhoso, não é ruim não. Imagine quando o próprio Deus fala conosco e nos diz o que é certo. Bem-aventurado aquele que dá ouvidos à palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que não é rebelde. Bem-aventurados os obedientes. Bem-aventurado aqueles que vão reinar em vida. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Tudo é uma questão de escolha. Amém, igreja? Escolha. Mas a gente não tem uma carne que luta contra o espírito? A carne não tenta te convencer do erro? A carne tenta convencer você que o errado está certo. Que tem que fazer o errado. Que tem que ser rebelde mesmo. E se você não vigia, a carne te convence. Ela apresenta um monte de argumento. É na verdade, né? Mas você tem que fazer o que está escrito. Se está escrito não deixemos de congregar, não vai ter desculpa. Ah, eu saí da igreja porque o Joãozinho me olhou com cara feia. Ah, eu saí da igreja porque não me deram oportunidade. Ah, eu saí da igreja porque o pastor prega mal. Ah, eu saí da igreja porque a parede é branca, a parede não é azul, eu gosto de parede azul. Uma vez um pastor amigo meu, ele falou assim, ele era mais experiente do que eu na época, ele falou assim para mim, ô Sardinha, a ovelha, quando ela quer sair da igreja, ela fica procurando um buraco na cerca. Ela fica procurando, até que ela acha. Ela acha o buraco na cerca. Ela usa aquele buraco da cerca para sair da igreja. Ela achou o buraco que ela queria. Porque se ela saísse assim, iam perguntar, por que você saiu? Ela não ia saber responder. Mas agora não, agora ela tem uma resposta. Agora ela achou um buraco na cerca. Ah, eu saí por causa disso. Jesus te fez algum mal? Hã? Qual foi o mal que Jesus te fez? Jesus não te fez mal nenhum. Amém? Esse seria o único buraco na cerca para você sair da igreja. Seria o único. Amém, igreja? Existe esse buraco? Jesus te faz algum mal? Nunca. Amém? Então, na verdade, igreja, a pessoa está procurando uma desculpa. A carne dela está procurando uma desculpa. Alguma coisa que ela possa dizer, foi por causa disso. Ela tem ouvidos para ouvir, não tem? Ela tem olhos para ver, não tem? Então que ouça e que veja. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Às vezes,
Você está fazendo a coisa errada e você não está querendo admitir que você está fazendo a coisa errada. Aí agora eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando só de congregar, não. Amém, igreja? Na nossa vida pessoal mesmo, né? E aí o que você tem que fazer? Você tem que admitir que aquilo ali está errado, você tem que reconhecer que aquilo ali está errado e parar de fazer a coisa errada e fazer a coisa certa. O teu corpo não é o templo do Espírito Santo? Sim ou não, igreja? Então o que tem que fazer com o templo? Tem que destruir o templo? O templo é isso aqui? Essas paredes de pedra? Isso aqui é um templo físico, lugar onde a gente se reúne. Amém, igreja? O templo do Espírito Santo é o teu corpo. Amém, igreja? Glória a Deus. É para você destruir o seu corpo? Não, para você cuidar bem. Amém? Então, se você destrói o seu corpo com cigarro, com bebida, com drogas, com qualquer coisa, ou uma pressão psicológica, ou um vício de jogo, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que venha destruir a sua mente ou seu corpo, você está na desobediência, você está na rebeldia, porque você deveria estar cuidando bem do templo do Espírito Santo. Amém, igreja? Você não é importante para Deus? Diga assim, eu sou importante para Deus. Aqui, Ezequiel, o profeta Ezequiel, está sendo usado por Deus para dizer para o povo que eles tinham olhos e tinham ouvidos, mas se recusavam a ver e a ouvir. Eram cegos? Eram surdos? Não. Estavam se recusando. Amém, igreja? Tudo que pertence à vida e à piedade já nos foi dado. Glória a Deus, igreja. Você está com tudo aí dentro de você. Sabe o que tem dentro de você? Pastor, dentro de mim tem pulmão, coração, bexiga. Não. Dentro de você tem Deus, igreja. Tem Deus dentro de você. Falta alguma coisa? Ah, tenho Deus, mas ainda falta alguma coisa. Não, não falta nada. Se tem Deus, tem tudo. Diga glória a Deus. Deus não pode todas as coisas? Ou Ele pode só algumas coisas? Pode todas as coisas, então tem tudo. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje Deus nos trouxe aqui para mostrar para nós que nós estamos com tudo dentro de nós. Nós só não vamos tomar posse se nós não quisermos. Porque capacitar, Ele capacitou. Está capacitando. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, como eu vou fazer isso? Humanamente, de repente, não tem condição. Mas eu tudo posso no Senhor que me fortalece. O Senhor me capacita. Ele não chama pessoas já capacitadas. Ele muitas vezes chama pessoas que você olha para a pessoa, né? Não dá nada por aquela pessoa. Mas aí Ele capacita. E aquela pessoa, ela é transformada. Ela é capacitada. Amém? Você tem Deus dentro de você. Então, não tem desculpa. Glória a Deus, igreja. As coisas não são com esforço? Sim ou não? Quantas vezes eu vim fazer reunião aqui cansado? Cansado. Quantas vezes eu vim fazer reunião aqui com febre? Febre de 40 graus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantas vezes aconteceu de tudo para eu abandonar tudo, sair, ir embora? Mas não posso fazer isso, porque eu tenho um chamado. Só eu que tenho um chamado? Quem aqui tem um chamado? Diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem bonita para o nosso Deus. Sabe por que eu afirmo que você tem um chamado? Porque você já foi chamado, você está aqui. Não é uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer para quem não está aqui. Amém, igreja? Mas para você que está aqui, já aconteceu o chamado. Glória a Deus, igreja. Esse chamado, na verdade, você já tinha ele antes dele acontecer. Antes de você ser chamado por Deus, você já tinha o chamado. Você já era predestinado para isso. Antes de você nascer. Amém, igreja? Antes de você nascer. Você tem que compreender isso. Pastor, eu compreendo. Graças a Deus que você compreende. E está levando a sério? Amém, igreja? Já compreendeu. Glória a Deus. E a pergunta seguinte, a pergunta decorrente é a seguinte. Está levando a sério? Amém, igreja? Glória a Deus. Porque todos que abandonaram o chamado,
estão sofrendo. Amém, igreja? E começaram com questionamento, com orgulho, com picuinha, com coisinha pequena. Amém, igreja? Preocupado com uma poeirinha no canto da parede. Começou pequeno. E hoje estão afastados do caminho do Senhor. E estão sofrendo. Amém, igreja? Foram convencidos pela carne. Você que está aqui, vigia. Leva a sério. Você não vai ter desculpa para dar, porque você tem ouvido para ouvir e tem olhos para ver. Amém, igreja? Deus, não deu certo, eu fracassei porque eu não consegui ouvir, eu não consegui ver. Não, não é questão de você não ter conseguido. Foi questão de você não ter se esforçado. Não vai ter esforço? Sim ou não, igreja? Vai ter esforço. Amém? Só você tem problema? Esse irmão está ao seu lado, não tem problema também? Eu também não tenho problema? Todos nós não temos? Amém, igreja? Glória a Deus. Uns vencem os problemas através da fé e seguem em frente. Outros usam o problema como desculpa, como buraco na cerca. Mas eu declaro você entendendo que não existe buraco nenhum na cerca. A cerca é perfeita. É o aprisco de Deus. Deus te colocou nesse aprisco. Deus te colocou nos caminhos dele. Deus te colocou para congregar, para ser um instrumento dele, para ser um membro do corpo de Cristo. Valorize o que você tem, vigia, leva a sério, assuma. Amém, igreja? Assuma a sua posição, tenha responsabilidade também. Glória a Deus, igreja. O crente criança vem na igreja só atrás de bênção, é ou não é verdade? O crente maduro, ele vem na igreja atrás do abençoador. Quem veio aqui nessa manhã atrás do abençoador, diga glória a Deus. Aleluia. Vai em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 16. Romanos 8, 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica, confirma, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, está falando de você, Espírito. Glória a Deus, igreja. Diga assim, igreja, eu sou um espírito. Diga assim, eu sou um anjo de Deus. Amém, igreja? Você é um espírito. Glória a Deus. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está testificado. Está confirmado. Você tem olhos para ver, você tem ouvidos para ouvir, porque você tem o Espírito Santo de Deus unido ao teu espírito. Você e ele são um só. Amém, igreja? Se você não vigiar, o teu coração se torna um coração rebelde. Eles tinham ouvidos para ouvir, eles tinham olhos para ver, mas não viam e não ouviam, por causa da rebeldia. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem regras que Deus colocou, igreja. Deus colocou essas regras. Vamos segui-las. Glória a Deus, igreja. Vamos segui-las. Tudo que está escrito na Bíblia não está escrito à toa, não. Amém? Né? A pessoa fica questionando a palavra de Deus. Eu declaro você saindo aqui hoje, renovado na sua fé, entendendo que você está com tudo. Você está com a faca e o queijo na mão. Só o queijo não adianta. Poxa, como é que eu vou comer esse queijo sem a faca? Vou meter ele na boca? Eu tenho a faca. Ah, mas eu vou partir o que com a faca? Não tem queijo? Vou ficar com essa faca na mão fazendo o quê? Você tem a faca e o queijo na mão. Você tem tudo na mão. Amém, igreja? Não está faltando nada.
Porque Deus é perfeito. Diga glória a Deus. Ele não pode algumas coisas, ele pode todas as coisas. Quem é que busca? Somos nós ou Deus? Nós. Amém? Ontem nós saímos para evangelizar aqui na Lapa. Eu perguntava isso para as pessoas. Cheguei ali na praça, que tem muita gente ali na praça, abandonado, né, largado ali, mendigo, né? E eu conversando lá com o rapaz, eu falei assim para ele: quem é que busca? É Deus ou nós? Ele falou assim: nós. Eu falei assim para ele: então pronto. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que, com as suas pernas, ir para a igreja. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, nós temos que fazer a nossa parte, igreja. Parece que muitos, às vezes, se esquecem e pensam que é só Deus que vai fazer tudo. Deus que faz a parte dele, nós não precisamos fazer a nossa. Deus trabalha em parceria com a igreja. Deus quer te usar. Declaro você dizendo isso aqui. Diga: eu recebo essa palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Cada um na igreja tem uma função. Cada um tem uma função. Você tem uma função dentro do corpo de Cristo. Eu declaro você dando muito fruto para Deus. Amém? O Espírito então testifica que Deus está dentro de nós. Vai ter alguma coisa impossível para você se Deus está dentro de você? Não. É só ter fé. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, é só ter fé, meu irmão. Vai lá na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Está lá atrás. Depois de Hebreus, depois de Tiago. Aí tem 1 Pedro, 2 Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro 1, 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas quantas coisas? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Amém, igreja? Na época de Pedro, todas as coisas estavam sendo dadas para eles. Na época de hoje, de agora, ali era Pedro falando para a igreja, agora sou eu aqui, pastor Roberto Sardinha, falando para a igreja. Tudo que pertence à vida e piedade nos tem sido dadas, igreja. Amém? Tudo que pertence à vida e à piedade, Deus já nos deu. Ele está nos dando, está nos capacitando. Diga glória a Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Daquele que nos o quê? Daquele que nos o quê? Chamou. Diga mais uma vez: eu tenho um chamado. Amém? Quando você diz assim, eu tenho um chamado, você fala sério ou você fala brincando? Hã? Todos estão falando sério? Amém, igreja? Quando a gente diz assim, eu tenho um chamado, se preciso for, é dar a própria vida. Amém, igreja? É mais importante do que a própria vida. Glória a Deus, igreja. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes o quê? Promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Deixa eu te explicar para você o que significa coparticipante. É quando você participa de maneira indireta. Você participa através de outro. Quem é esse outro? Diga comigo: Jesus Cristo. Ele é o único caminho até o Pai. Ele é a nossa ligação até o Pai. Se chega até o Pai através de outro, tem outra maneira para chegar até o Pai? Não, só tem um. Então, Jesus, ele participa da glória divina. Amém?
Ele e o Pai são um só. Diga assim: eu sou de Jesus. Então você também é participante da glória de Deus. Através de quem? De Jesus. Amém, igreja? Você entendeu, igreja? Você tem ouvidos para ouvir? Amém, igreja? Você é coparticipante. O anjo disse para João: eu sou teu co-servo. João era o quê do Senhor? Não era servo? O anjo auxiliava quem? Quem que o anjo auxilia, igreja? Não somos nós? São todos eles espíritos ministradores enviados em favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses? Nós. Amém, igreja? Então os anjos são nossos servos. Glória a Deus. Então, se nós somos servos e os anjos nos servem, os anjos são o que nossos? Co-servos. Amém, igreja? Servo do servo. Jesus falou uma vez uma parábola de um servo que era ingrato, que devia muito para ele, para o Senhor. E o Senhor disse para ele: olha, eu sei que você me deve muito, mas eu te perdoo. Pode ir, não vou te prender não. Aí esse servo, no caminho, encontrou um co-servo, o servo do servo. Amém, igreja? Aí espancou o co-servo e disse assim: me paga o que tu me deve. E o co-servo falou: eu não tenho com o que pagar. A mesma coisa que ele tinha falado para o Senhor, alguns minutos antes. Eu não tenho com o que pagar. E aí, aquele servo pegou o co-servo e jogou na cadeia. Aí os companheiros viram aquilo e foram falar com o Senhor. Sabe aquele servo que o Senhor perdoou? Ele pegou o co-servo dele e jogou na cadeia. Aí o Senhor chamou ele e falou assim: servo negligente, servo mau, servo perverso, rebelde, eu não te perdoei tua dívida, por que você não perdoa a dívida do teu irmão? Amém, igreja? Do teu co-servo. Então, co-servo é isso, é o servo do servo. Amém? Os anjos são nossos co-servos, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Aqui está dizendo que você é co-participante da natureza divina. Amém? Você participa da natureza divina. Através de quem? Através do servo perfeito, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aí você se torna co-servo, você se torna co-participante. Jesus não participa da natureza divina? Sim. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Amém, igreja? E você participa da natureza divina à medida que você crê no Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você é participante da natureza divina. O que pertence à vida e à piedade, Deus te deu. Amém, igreja? Glória a Deus. O Senhor, Ele te deu ouvidos para ouvir. O Espírito Santo que está em você, Ele confirma que você é filho de Deus. Amém, igreja? Que você é participante da natureza divina. Então, amado, você pode qualquer coisa. Maior o que está em você do que a inflação, do que a crise, do que o mar de lama que vem da represa. Qualquer coisa nessa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Você tem Deus dentro de você. Você pode abrir o mar, você pode parar o sol, você pode mover a montanha. Diga: eu recebo essa palavra. Mas se for a sério, se for de brincadeirinha, é falta de fé, é incredulidade, é rebeldia. Deus não falava com eles? Você não viu lá em Ezequiel? Falava ou não falava? Eles levavam a sério ou levavam de brincadeira? Eles tinham ouvido para ouvir, não tinham? Mas não ouviam. Amém, igreja? Seja submisso ao Pai Celestial. Amém, igreja? Se Ele manda você congregar, congregue. Se Ele manda você ser dizimista, seja dizimista. Se Ele manda você evangelizar, evangelize. Pastor, mas se eu evangelizar e a pessoa não vier, aí é outro assunto, já não é contigo. A tua parte é a tua parte, a parte de Deus é a parte de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Ontem eu saí para evangelizar, não sei se aquelas pessoas vão vir ou não. Eu sei de uma coisa, eu fiz a minha parte. Amém, igreja? Glória a Deus. Fiz a minha parte. Na igreja tem coisas para você fazer, é só você querer.
Hoje, não sei se você reparou, eu estava lá no computador colocando as letras aqui, né? Precisa de um voluntário para fazer isso. Será que não seria você? Ah, eu não, pastor, eu quero só ficar aqui na minha numa boa. Sempre tem uma coisinha a mais que você pode fazer, igreja. Você tem um chamado, diga a glória a Deus. Continuando aí no versículo 4, completando o versículo 4. Pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A pessoa está apaixonada pelo mundo. Você está apaixonado pelo mundo? Eu declaro você se divorciando do mundo e se unindo a Jesus Cristo. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Mas eu estou apaixonado pelo mundo. Estou apaixonado por isso, por aquilo outro. Meu irmão, peça divórcio imediatamente. Amém, igreja? Se apaixone por Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós o quê? Continuando a mesma coisa? Em vós o quê? Aumentando. Diga comigo, igreja. Aumentar. Glória a Deus. Eu te pergunto, Deus quer você parado? Deus quer você crescendo. Amém, igreja? Em vós aumentando. Tem gente que vai diminuindo até o ponto que ela acha um buraco na cerca e vai para o mundão. Apaixonado pelo mundo. E aí é só desgraça. É só esvaziamento. É só ir apagando. Mas eu declaro você crescendo cada vez mais. Em vós aumentando. Essas coisas em vós aumentando. Que coisas? Fraternidade, amor, perseverança, domínio próprio, conhecimento, virtude, diligência. Amém, igreja? Fé. Essas coisas todas que você acabou de ler aí. Diga a glória a Deus. Essas coisas todas em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, olha aí, quem está entendendo, diga glória a Deus, nem inativos, nem infrutuosos. Eu declaro você muito ativo e dando muito fruto para Deus. Nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O jogador para jogar ele não tem que treinar? O ator, para encenar, ele não tem que ensaiar? Amém, igreja? Então, deixa Deus te treinar, igreja. Vai treinando essas coisas aí, para que aumente. Se você não exercitar, vai atrofiar. Vai ou não vai? Vai atrofiar. É igual o músculo, se não exercita, atrofia. Essas coisas, se você não exercitar, elas atrofiam em você. Ah, não estou com vontade de evangelizar, não. Ah, estou cansado para ir na igreja. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que lá. Ah, isso, ah, aquilo. A carne está só prevalecendo, está só crescendo. E o que devia estar crescendo não era a carne. O que devia estar crescendo era o Espírito. Diga a glória a Deus. Versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é o quê? Cego. Eles não tinham olhos para ver? Mas eles não viam. Estavam cegos. Amém, igreja? Por quê? Porque essas coisas não estavam presentes neles. Eles eram casa rebelde. Eu declaro aqui sendo diferente. Diga, eu recebo essa palavra. Em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Acontece uma má notícia hoje, a pessoa se esquece de tudo de bom que Deus fez por ela. A pessoa se esquece de todos os pecados que Deus purificou nela. Ela só enxerga o que está perto, só acontece a coisa que aconteceu mal no dia de hoje. Aconteceu uma má notícia, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Quantas coisas boas Deus já fez para você. Amém, igreja? Mas a pessoa está enxergando só o que está perto, só o que daquele dia, né? Aconteceu uma coisa ruim hoje, ela esquece das milhares de coisas boas que Deus fez.
Já reparou quando a pessoa, ela faz assim, 999 coisas boas e uma coisa ruim? Alguém lembra das 99 boas que ela fez? Só lembra, só aponta para coisa ruim. É, na verdade. Só aponta para o erro. Mas não lembra de maneira nenhuma das 999 coisas boas que ela fez. Assim Deus também. A pessoa fica olhando só aquela coisa ruim que aconteceu. Por que isso aconteceu comigo? Eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja. Por que Deus não me ama? Por que Deus não faz? E a pessoa, Daniel, por que Deus me jogou nessa cova? Não, ele estava lá na cova tranquilo. Amém, igreja? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele era homem de Deus. Eu declaro você também sendo homem de Deus e mulher de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Procurai com diligência. Diligência significa de brincadeirinha ou a sério? Muito a sério. Diligência quer dizer com muita competência, com muita dedicação, com muito esforço. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Diga, eu recebo essa palavra. Tem que confirmar, igreja. Confirmar só com palavras? Com atitudes. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora, deixasse eu fazer uma oração por você. Nós vamos continuar a pregação, não guarde a sua Bíblia não. Mas eu quero orar, dar uma pausa aqui no meio da pregação para orar por você. Amém, igreja? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ó Deus amado, Deus querido, tudo já nos foi dado. No passado o povo tinha olhos para ver, tinha ouvidos para ouvir, mas não viam, não ouviam, porque eram rebeldes. Ó Deus, Tua palavra diz tantas coisas maravilhosas para nós, Tua palavra nos orienta, Tua palavra nos mostra de que maneira nós devemos nos comportar, de que maneira devemos falar, pensar, agir. Mas muitas vezes, ó Deus, nós deixamos a carne prevalecer. Em vez de congregar, nós ficamos em casa. Em vez de evangelizar, nós não falamos de Jesus para ninguém. Em vez de sermos dizimistas e ofertantes fiéis, com alegria no nosso coração, nós somos avarentos e ficamos muitas vezes achando que o dinheiro é que vai resolver nossos problemas. De fato, o dinheiro resolve muita coisa, mas o que resolve de verdade é a sabedoria de Deus na nossa vida. Ó Pai amado, Pai querido, declaro a amada igreja, tendo nessa manhã a certeza de que o Senhor está dentro dela. Diga, igreja, Deus está dentro de mim. Tudo está pronto. Tudo nos foi dado. Não tem mais desculpa, você está capacitado. Confirme a sua eleição, confirme o seu chamado, a sua vocação. Uns têm vocação para o mal. Você não sabe fazer o mal, você não tem jeito para isso, porque a tua vocação é para o bem. Aleluia, glória a Deus. A tudo que pertence a vida e a piedade, por seu divino poder, já nos foi dado. Agora entendo o que vale o Evangelho, quando compreendi a graça de nosso Senhor. Quando ouço a palavra, alegria me dá, ao saber que estou perfeito e que não me falta nada, e eu te louvo em espírito e verdade. Espírito e verdade,
Espírito e verdade, com uma só oferta, me deu a vida eterna. Não vivo eu, mas vive Ele, Jesus Cristo em meu ser, com uma só oferta. Com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivo eu, mas vive Ele, Jesus Cristo em meu ser, com uma só oferta. Tudo que pertence à vida e à piedade já nos foi dado. Toma posse, igreja, toma posse. Receba, receba no teu coração. Diga assim, igreja, eu sou um com Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Tudo que pertence à vida e à piedade nos tem sido dado abundantemente. Amém, igreja? Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, Deus te deu tudo. Ele próprio está dentro de você. Amém, igreja? Quando vier uma situação difícil, use a fé. Ore, igreja. Glória a Deus, igreja. A pessoa fica correndo de um lado para o outro tentando resolver o problema. Vou falar com o deputado, vou falar com fulano, vou falar com aquele amigo que quebra o galho. Não adianta, abençoado. Vai ter uma hora que nem o telefone vai tocar. Amém, igreja? Vai ter uma hora que Deus vai te isolar. Vai ter uma hora que Deus vai dizer assim, meu filho, agora é eu e você. Ou você se rende, ou você vai ficar aí prostrado. Amém, igreja? Glória a Deus. Então declaro você entendendo, amado, que tudo que pertence à vida e à piedade já te foi dado. Não tem mais desculpa. Agora é usar a fé e ser feliz. Diga eu recebo essa palavra. Amém, igreja? Levar a sério, acreditar. Deus te trouxe aqui nessa manhã para mostrar isso para você. Mas se você não acreditar, a porta continua fechada. Jesus disse, eu sou a porta. Amém? Essa porta, para abrir ela, precisa de uma chave. Essa chave é a fé. Amém, igreja? É acreditar. Você acredita e você passa pela porta. E ele disse, entrareis e saireis e encontrareis pastagem. Nós somos ovelha dele. Não vai te faltar nada. Vamos dar uma salva de palmas bem bonita para ele. Se tinha um pensamento, se tinha um sentimento te enganando, livre-se dele. Amém, igreja? Livre-se dele. Não deixa ele criar raiz aí dentro de você, não. Glória a Deus, igreja. Né? Se acontecer alguma coisa para te magoar, se livra disso aí. Glória a Deus, igreja. Não deixa criar raiz, não. Não haja em vós raiz de amargura que brotando venha contaminar a muitos. Glória a Deus, igreja. Eu declaro você saindo aqui hoje entendendo que Deus já te deu tudo. Você não precisa de mais nada, você já tem Deus. Daqui para frente é só vitória. Diga eu recebo essa palavra. Diga assim, a graça de Deus me basta. Amém? Não foi o que Deus falou para o apóstolo Paulo? E fala para nós também. Diga glória a Deus. Vai lá em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 15 e 16. Mateus 14. Se você não conseguir acompanhar, preste atenção no que eu estou falando. Amém, igreja? Se você não conseguir acompanhar na Bíblia, não tem problema não. Preste só atenção no que eu estou falando. Mateus, capítulo 14, versículo 15 e 16. Aqui,
Jesus ia multiplicar os pães e os peixes. Estava ali a multidão. Versículo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Só até a leitura, olha aqui para mim, amados. Quem ia fazer a multiplicação era Jesus. Glória a Deus, igreja. Mas ali ele estava provando os discípulos. Viu o que ele falou para eles? Vocês mesmos podem dar para eles o que comer. Mas veja só o que os discípulos respondem. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Como é que a gente vai alimentar essa gente toda? Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus estava testando eles ali, está provando eles. Eles ainda não estavam prontos para fazer um milagre daquele tamanho. Glória a Deus, igreja. Mas Jesus já estava experimentando eles ali naquele momento. Vá lá em Marcos, capítulo 4. Depois de Mateus vem Marcos. Vocês mesmos podem alimentar eles. Como? Marcos, capítulo 4, versículo 37. Marcos 4, 37. Aqui Jesus estava no barco, o barco estava ameaçando afundar, os discípulos estavam desesperados. Senhor, salva-nos, o barco vai afundar. Marcos, capítulo 4, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Estava experimentando eles. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, igreja? Por que vocês não têm fé? É o que Jesus estava falando para eles. Glória a Deus, igreja. Tudo que pertence à vida e à piedade já nos foi dado, igreja. Vamos ter fé. Diga: eu recebo essa palavra. Volta aí para Mateus. Você não estava em Mateus? Volta aí para Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Versículo 21 também. Mateus 21, 21. Aqui Jesus secou a figueira, amaldiçoou a figueira secou. Mateus 21, 21. E eles ficaram admirados, como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra? Amém, igreja? Meu irmão, você pode mover montanhas do lugar. Tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Amém? O que você está recebendo aqui hoje vale mais do que ouro, vale mais do que prata. O que você está recebendo aqui hoje é um tesouro inestimável. Amém, igreja? A palavra de Deus está dizendo para você que o teu próprio Espírito testifica, o próprio Espírito Santo testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. Amém? Há uma confirmação, há uma testificação, uma confirmação do Espírito de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. O próprio Deus está dizendo para você que Ele está dentro de você. Aí a pessoa, no primeiro problema, ela diz assim: ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ah, o que eu faço?
Ora, Deus não está dentro de você? Ele não falou que Ele está dentro de você? Falou ou não falou? Pergunto, você ouviu? Ouvidos para ouvir você tem. Amém? Mas você ouviu? Amém, igreja? Pastor, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Você ouviu com fé? Pronto, fui bem específico agora, não fui? Se tinha alguém ainda com dúvida, agora não tem mais. Você ouviu com fé ou sem fé? Você está acreditando no que você está ouvindo? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, amado, se você crê de fato, aqui está dizendo que se você tiver fé, você pode até mover uma montanha do lugar. Então esse problema aí pode ser movido da tua vida, pode ser removido de uma vez por todas. Amém? Aconteceu um concorrente de Jesus aí, que está de repente fazendo você ficar dividido, com o coração dividido. Não pode se servir a dois senhores. Cuida da sua vida, cuida do seu particular, cuida do teu pessoal, mas não se esqueça do principal. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida financeira, eu tenho que cuidar da minha vida profissional, eu tenho que cuidar da minha vida sentimental, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de um monte de coisa. Amém, igreja? Mas eu não posso esquecer essa parte, porque essa parte aí é que vai me ajudar a resolver todas essas outras coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus, em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. E se você ficar muito preocupado com a sua vida sentimental, vai ser um concorrente para Deus. Se você ficar muito preocupado com a tua vida profissional, vai ser um concorrente para Deus. Pastor, eu queria até congregar, mas eu tenho que ganhar dinheiro, tenho muitas despesas, não tenho tempo para congregar. Abençoado, você não sabe se vai cair um avião na tua rua. Outro dia caiu um avião aqui na Brasilândia. Você não sabe se a barreira de lama vai romper hoje. Amém, igreja? Você não sabe o que vai acontecer ali na esquina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Né? Você não sabe. Estava conversando com uma irmã aqui, ela foi lá para Minas, foi lá socorrer a filha dela. A filha dela é agricultora lá, faz umas plantações lá de produtos sem química, sem agrotóxico, né? Chegou lá, deu uma praga de formigão lá, comeu tudo. Ela teve que socorrer lá a filha, que a filha ficou sem nada lá. Estava tudo tranquilo, ali estável, tudo normal. Ganhando dinheirinho bom, vim aqui em São Paulo vender a produção. Aí veio uma praga de formigão, comeu tudo, ficaram numa miséria, ficaram num sufoco tremendo. Você não sabe a hora que vai aparecer o formigão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque vem a situação, igreja, vem a situação. E se nessa hora você não tiver alicerçado, você não fica, você abala, você não se levanta. Deus quer que você absorva o impacto, amém, igreja? Que você chore, esperneie, né? Bota para fora, mas depois você enxuga o rosto, sacode o pó e vai para a luta com Deus. Glória a Deus, igreja. Agora, se não tem Deus, se prostra e fica lá prostrado. Morre lá prostrado. Morre no curral de porcos. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para mostrar para você que tudo já te foi dado. Não te falta mais nada. Diga, eu recebo essa palavra. Vai lá em Filipenses 4, para nós terminarmos e orarmos. Filipenses capítulo 4. Quero terminar com esse versículo. Filipenses capítulo 4. Agora eu vou esperar você achar. Filipenses 4. Quero que você leia junto comigo. Um versículo só. Filipenses capítulo 4. Acha aí o capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículo 13. Filipenses 4, 13. Todos acharam? Filipenses 4, 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera mais um pouquinho. Filipenses 4, 13. Vamos ler juntos? Repita comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus.
tudo que pertence à vida e à piedade já te foi dado. Nossos irmãos estão esperando acontecer ainda mais alguma coisa, esperando Jesus voltar. Você não está esperando nada. Amém, igreja? Ele está inteirinho dentro de você. Diga glória a Deus. Amém? Então, hoje, vamos tomar posse. Amém, igreja? Você não vai dizer assim, meu problema não tem solução. Não, você vai buscar a solução em Deus. Mas como é que eu vou fazer isso se eu tenho que fazer aquilo outro? Mas como é que isso? Como é que... Não, para de perguntar como. Deus vai dizer como. Glória a Deus, igreja. Porque de repente, você não tem resposta. Você está procurando resposta que você não tem. Mas Deus tem. Tem ou não tem? Diga assim, Deus tem resposta para tudo. Amém? Então você está querendo responder no lugar de Deus. Eu declaro hoje você recebendo a resposta de Deus. Porque Ele deu a resposta hoje. Deu ou não deu? Ele falou para você que tudo Ele já te deu. A graça dele te basta. Amém, igreja? Tudo que pertence à vida e à piedade, o poder está em você. É só você praticar. É só você não ser casa rebelde. É só você ouvir e obedecer. E você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos orar. Em nome de Jesus. Quem recebeu a palavra? Diga glória a Deus. Recebeu até semana que vem? Hã? Pastor, eu recebi até o último degrau da escada. Quando chegar no último degrau, pisar lá na calçada, já era, dissipou. Eu declaro que não. Amém, igreja? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, a tua amada igreja recebeu hoje um tesouro, uma arma poderosa. Recebeu vida, recebeu fé, recebeu esclarecimento. Sim, Deus, através da palavra foi mostrado para a tua amada que tudo que pertence à vida e à piedade já nos foi dado. Sim, Deus, que nós temos ouvidos e olhos para ver, que nós somos teus filhos, o próprio Espírito é que testifica isso. Nós podemos mover montanhas, e tudo podemos no Senhor, que nos fortalece. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Anote os endereços da sua igreja Novo Pacto. Na Lapa, Rua Williams Pierce, 734, em frente à estação de trem. Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, às 19 horas. E domingo, às 9 horas da manhã. Domingo, às 18 horas. Igreja Novo Pacto. Igreja Novo Pacto. Acesse o nosso site www.igrejanovopacto.com.br. É um prazer recebê-lo em nosso ministério. Você é um abençoado de Deus.